Mulher Cooperada, onde o conhecimento floresce e resulta em oportunidades. Juntas aprendemos, crescemos e transformamos o mundo ao nosso redor. Da capacitação à ação, da força à realização. Cooperar é o caminho para prosperar. Programa Mulher Cooperada. Formar para transformar. Está chegando ao ar mais um programa Formar para Transformar. Este é o nosso 8º programa que estamos iniciando, um espaço que traz um diálogo, informação, fortalecimento do protagonismo das mulheres, que atua no cooperativismo solidário, mas que também atua nas organizações sociais e que atua no seu dia a dia, na construção e na organização cooperativa e solidária do mundo da agricultura familiar, mas também de todo o mundo urbano. Neste programa de hoje, nós vamos compartilhar atividades que nós realizamos no último período, com destaque para a comercialização, e aí nós trouxemos o relato de uma viagem que nós fizemos para Dubai, numa missão internacional para levar os produtos das mulheres agricultoras, que nos trouxe um aprendizado importante sobre troca de experiência, sobre ampliação dos mercados para os produtos das mulheres produtoras. Porque nós sabemos produzir, nós sabemos industrializar o nosso produto e sabemos comercializar também. Mas precisamos dar visibilidade a todo este trabalho organizativo, produtivo e comercial que nós temos, identificando que é um produto das mulheres. Por isso a gente esteve participando desta feira e vamos trazer informações, com companheiras que estiveram junto com nós lá e que nos ajudaram muito neste processo da divulgação, e do empoderamento das mulheres nesses espaços. E também nós trouxemos mulheres valorosas que estão trabalhando sobre a saúde, mas a saúde na sua complexidade, todo o complexo da organização da saúde, mas uma saúde integral, uma saúde que trata não só do curativo, mas também do preventivo, da saúde integrativa, que é tão importante e que precisa ser compreendida por todas nós. E esta abordagem, ela volta à questão da prevenção, do processo do acesso à saúde, das diferentes realidades vividas pelas mulheres no campo e da cidade. Enfim, um programa que vem de encontro às demandas, que vem de encontro da nossa vida enquanto mulher, que nos toca e que principalmente nos fortalece enquanto cooperativo. Então, fique com a gente. Esse é um programa voltado, organizado por mulheres, para as mulheres. Mulher Cooperada, formar para transformar. Encontrei Margarida perfumada, como dava risada por também me encontrar. Seu olho já me espionava, indo pra timbalada, pra me ver timbalar. Margarida no jarro, Margarida do barro, Margarida no carro, Margarida do bairro, Margarida no jarro, Margarida do barro, Margarida no carro, Margarida do bairro. Encontrei Margarida chorona, me pedindo carona, pra onde eu vou você vai. Meu olho já lhe espionava, se me faltar palavras, vou dizer te amar. Venha cá, 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 venha cá.
Oh, venha cá, venha cá, venha cá. Venha cá, venha cá, venha cá. Encontrei Margarida perfumada, como dava risada por também me encontrar. Seu olho já me espionava, indo pra timbalada, pra me ver timbalar. Margarida no jarro, Margarida do barro, Margarida no carro, Margarida do bairro, Margarida no jarro, Margarida do barro, Margarida no carro, Margarida do bairro. Brucutum batum batum, 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 brucutum. Então, nesse programa de hoje, nós estamos trazendo mulheres importantes que fazem parte do cooperativismo solidário, que faz esse referencial do trabalho organizativo, produtivo e comercial. E nós temos aqui na nossa sala a nossa companheira Jussara. Jussara é lá da cooperativa Coopercook da Bahia. Ela vai falar um pouquinho dela também, da atuação dela enquanto liderança no cooperativismo solidário, no trabalho de organização. E também nós estivemos, né, no mês de janeiro, numa missão internacional, uma missão que trouxe o referencial da comercialização dos produtos das mulheres agricultoras. E aí eu também, neste bloco, vou estar conversando com a Jussara um pouquinho sobre essa experiência de estar indo para os Emirados Árabes, né, em Dubai, podendo estar levando os produtos das mulheres e podendo, inclusive, fechar contratos, né, de exportação desses produtos, que é tão importante. Então, da Bahia, dos produtos da Coopercook, das mulheres da Bahia para o mundo, né? Então, colocando um pouco este referencial. Jussara, seja muito bem-vinda ao nosso programa Mulher Cooperada, Formar para Transformar. E aí nós queremos ouvi-la um pouco. Conte-nos um pouco da tua história, da tua atuação, da cooperativa, e depois vamos entrar nessa missão internacional. Seja bem-vinda. Boa tarde, Sandra. Então, primeiro quero agradecer esse espaço tão importante para a gente poder compartilhar o que a gente vivenciou em Dubai, né? Foi uma experiência estratégica para a agricultura familiar brasileira. Mas antes eu quero me apresentar, né? Eu sou diretora executiva da Coopercook, cooperada fundadora da Coopercook, que é uma cooperativa de pequenos agricultores familiar dos municípios de Canudos, Uauá e Curaçá. Então, nós estamos inseridos no território de identidade Sertão do São Francisco, né, que compõe 10 municípios do norte da Bahia. Estamos numa região semiárida, né, uma região que chove pouco, né, e essa chuva ainda é mal distribuída, né? Às vezes pode chover tudo num dia só, e o restante do ano não chove nada. Então, a gente está inserido nesse trechinho que a gente chama aqui de polígono das secas. Então, sofremos muito com essa falta d'água, né, nessa região. E aí a gente tem buscado estratégias, né, de convivência com o semiárido para poder se sair, né, de situações de vulnerabilidade. E, assim, o objetivo de estar em uma missão como essa, em Dubai, né, abre portas para a agricultura familiar, para o mercado internacional, especialmente no Oriente Médio, né, que é um polo, né, de comercialização, de importação,
onde a gente visitou vários mercados lá em Dubai, não foi, Sandra? E a gente observou que os produtos que estavam lá são produtos vindos de diversas partes do mundo, né? Então, participamos juntas da GoFood e de agendas técnicas com importadores, distribuidores, parceiros institucionais. E o objetivo nosso em Dubai foi proporcionar, né, nossos produtos como alimentos de qualidade, sustentáveis, apresentar esses produtos com identidade territorial. E a gente conseguiu, né, levar, mostrar, degustar os nossos produtos nesse espaço que é para poucos, não é para muito, né? E estar lá significa a gente reafirmar, né, a importância das organizações como a Unicafes na promoção dos produtos da agricultura familiar. Me fala um pouquinho, Jussara, sobre a cooperativa, né? O trabalho, as associadas, associados, como que vocês organizam o trabalho, qual o produto que vocês desenvolvem, trabalham aí na cooperativa, né? E como que, da mão das agricultoras ali, produtoras da Coopercook, este produto chegou até Dubai, né? Os passos, o processo de organização que vocês estão construindo e como que vocês envolvem as mulheres neste trabalho cooperativo da Coopercook. Então, os nossos produtos e os nossos cooperados, como eu falei, são agricultores, pequenos agricultores, familiar. Então, a produção é uma produção de sequeiro e a gente usa os produtos da sociobiodiversidade. No caso aqui, a gente tem especialmente a fruta nativa nossa é o umbu, né? E a partir dela a gente consegue produzir os doces, geleias, compotas, sucos, polpas, licores, cerveja, né? Uma variedade enorme de produtos a partir dessa fruta, que é uma fruta que a gente tem na nossa região em quantidade. Ela é uma fruta sazonal, só dá num período do ano, que é justamente nesse período de dezembro a março, né? Que agora nós estamos na safra do umbu. E essa fruta chamou a atenção, né? Não só o produto em si, mas o conjunto que a gente estávamos expondo lá em Dubai, né? A produção sustentável, a certificação orgânica, que chamou a atenção de possíveis representantes, né? O processo de rastreabilidade que a cooperativa faz, desde a colheita da fruta lá no produtor até o consumidor, né? Os impactos sociais que o trabalho desenvolvido pela cooperativa tem proporcionado e o fato de sermos uma cooperativa, principalmente liderada por mulheres, né? Isso também chamou a atenção do público lá em Dubai. E o mercado internacional ele valoriza muito essa história que está por trás do produto, do alimento, né? Hoje não se vende apenas um produto, a gente vende o propósito, a identidade, esse impacto positivo que o nosso produto gera. Então, é essa relação que a gente desperta maior interesse nos consumidores. Nós estivemos, né? Falo nós, porque eu também estava junto com Jussara lá, né? A gente participou, então, entre os dias 24 até 31, agora de janeiro, nesta feira chamada Feira GoFood 2026, que é uma das maiores feiras mundiais de alimentação. Tinha mais de 8.500 empresas expositoras, então vocês só imaginem a quantidade de empresas que estavam lá. Mais de 195 países estavam participando, né, desse espaço. E nós, enquanto Unicafes, enquanto Secretaria de Mulheres, também estávamos lá participando dos standers do Brasil, né? Nós tínhamos 9 standers
da Unicafes e suas cooperativas, e trouxemos um leque enorme de produtos das mulheres, da sociobiodiversidade, do processo organizativo das mulheres, neste espaço de comercialização, né? Para além da comercialização, né, a qual quem propiciou nós poder estarmos lá, né, foi as Rotas de Integração Nacional, a PEX Brasil teve uma participação importante, né, e outras organizações que ajudaram a estar lá, através do programa Exporta Mais Cooperativas, que é um programa importante de comercialização dos produtos, né, e neste ano nós temos um referencial importante, que é o Ano Internacional das Mulheres Rurais, e não, então nada melhor do que nós estarmos neste espaço de comercialização também dos produtos, né? Nós, mulheres que também sabemos produzir, que atuamos no processo de industrialização, nós também temos que estar à frente das missões, seja nacional, nas feiras, seja a nível internacional, mostrando o nosso potencial produtivo, né? E a cooperativa, a cooperação, ela é importante para que, de forma coletiva, nós possamos, sim, superar as dificuldades, né, neste processo. Jussara, neste período de experiência que você tem à frente da organização aí da Coopercook, o que você sentiu neste processo, né? O que vocês já atravessaram no processo produtivo, industrial e essa parte da comercialização, chegando à exportação, né? Qual que foi os passos que vocês deram no acompanhamento, na orientação, na ajuda coletiva, para que as mulheres despertassem, né? Para que se despertasse nas mulheres esse protagonismo produtivo, industrial e comercial nelas, aí na região que a Coopercook atua? Então, a gente deu vários passos, né? Primeiro, começamos com a organização comunitária, organizar a comunidade, organizar os pequenos produtores, para despertar neles essa importância do empreendedorismo, né? Da economia solidária, né? Para isso, a gente teve que enfrentar algumas barreiras, né? Que são as exigências sanitárias, regulatórias, as certificações, o processo de certificação, que não é fácil, né, por se tratar de um produto da sociobiodiversidade, um produto do extrativismo. Então, a gente teve que enfrentar esse desafio da certificação internacional, principalmente orgânica. E aqui o nosso modelo ele é bem diferente, né, que é um modelo de certificação coletiva, porque estamos dentro também somos comunidades tradicionais de fundo e feixe de pasto, né? E sendo comunidades tradicionais, a gente tem um nosso modo de viver, né? De fazer as coisas acontecer. Também sofremos muito com a questão da adequação dos rótulos, das embalagens, porque estamos inseridos numa região que não tem nada disso, né? A gente tem que trazer tudo de fora, tudo de outras regiões, do sul e sudeste. Para produzir uma geleia, a gente tem que reunir 18 fornecedores diferentes, né, de várias partes do Brasil. E isso acaba a gente tendo uma logística reversa muito grande. Também a questão da padronização, da escala, da escala de produção. E isso foi um desafio muito grande, né? Porque exige um acompanhamento técnico constante nas unidades de beneficiamento, que são pequenas estruturas, né, espalhadas por comunidades rurais, e aí exige um acompanhamento rigoroso. A regularidade também de fornecimento, tanto da fruta quanto dos insumos, né, para a produção, isso também é um desafio enorme para a gente, porque, como eu falei, a nossa produção é sazonal, temos que armazenar por um longo período, né, e uma quantidade enorme de fruta para o ano todo, para ser processado.
E, claro, é necessário também ter um planejamento bem organizado, e a cooperativa tem investido muito nisso, em planejamento estratégico, em capacitação sobre os trâmites, principalmente aduaneiros, parcerias estratégicas, né, porque a gente já exporta para o Reino Unido polpas de umbu, de manga, goiaba, acerola, né? E os nossos produtos processados também a gente exporta. Então, a Coopercook ela tem investido muito nessa questão da certificação coletiva, organização produtiva, melhoria de embalagens, né, formação para esse comércio exterior, que aí não é só contar com o consultor, né, a própria cooperativa ela exporta diretamente, para isso ela tem uma expertise, né, nessa área de exportação, de comércio exterior. E acho que é isso, né? Acho que isso são os desafios que a gente tem enfrentado no dia a dia aqui na Coopercook. Um passo importante para quem está nos ouvindo é a persistência. Dificuldades sempre nós vamos ter em todos os espaços que nós atuar, o que a gente estiver organizando. Agora, a persistência é algo importante e central, e que a Jussara, através da organização com as mulheres na Coopercook, elas vêm de forma cooperativa e coletiva superando essas dificuldades. Por isso, traz esse referencial que é possível, sim, basta nos organizar, né? E por isso que a Secretaria de Mulheres da Unicafes, ela vem trazendo este referencial da importância da organização local, do trabalho cooperativo e organizativo, de ter os coletivos de mulheres, de nós nos ajudar mutuamente para superar as dificuldades e chegar até o mercado tendo uma garantia de renda, né, para nós enquanto mulheres. Jussara, isso mesmo, Sandra. E aí eu digo para você, né, que a Unicafes ela tem esse papel essencial na articulação institucional das cooperativas, na formação das cooperativas, na organização dos grupos. E, assim, a gente vê que realmente a Unicafes tem contribuído muito com as cooperativas, principalmente aqui no Nordeste, né, na Bahia, tem dado sua contribuição para o acesso ao mercado de forma efetiva aqui na Bahia. E eu acredito que é esse o caminho, né, para a gente gerar renda, fortalecer as cooperativas, mostrar ao mundo os nossos produtos, a potência da agricultura familiar do nosso Brasil. Ok, Jussara, muito obrigado pela tua participação. Com certeza você está inspirando muitas mulheres a permanecerem firmes no processo organizativo. Um abraço e queria que tu deixasse uma mensagem final para as nossas companheiras mulheres que estão ouvindo o nosso programa hoje. Eu digo para as nossas companheiras que não desistam jamais e que avancem sempre, né? Que a gente vá sempre em busca de novos horizontes para melhor qualificar, e que a gente consiga ver, né, o cooperativismo como uma saída para muitas situações, uma saída para a formação, para tudo. Ok, um abraço, Jussara, tudo de bom para ti. Um abraço, Sandra, um beijão. Estamos fazendo história, estamos contando as nossas vitórias para cada mulher que se une nesse movimento. Nós somos protagonistas, seguimos vibrando no mesmo sentido. Filhas, amigas, meninas cantando comigo. Você não pode prever o que vai acontecer, então aproveite o que vier. Vamos juntas, uma história de inspiração. Vamos juntas, mulheres inspirando mulheres.
parabéns para cada mulher que se une nesse movimento. Nós somos protagonistas, seguimos vibrando no mesmo sentido. Filhas, amigas, meninas cantando comigo. Você não pode prever o que vai acontecer, então aproveite o que vier. Vamos juntas, uma história de inspiração. Vamos juntas, mulheres inspirando mulheres. Vamos juntas, uma história de inspiração. Vamos juntas, mulheres inspirando mulheres. Neste nosso bloco do programa Mulher Cooperada, Formar para Transformar, esse é um espaço que nós, enquanto Secretaria de Mulheres do Sistema Unicafes Brasil, trazemos informações para todas as mulheres do cooperativismo solidário, de todas as organizações sociais do nosso Brasil e do nosso cooperativismo solidário. E neste programa, né, vocês perceberam que nós estamos trazendo mulheres que inspiram, mulheres que atuam nas áreas, tanto no processo organizativo quanto no processo produtivo, mas também do cuidado e do autocuidado. Porque nós, mulheres do cooperativismo solidário, para estar atuando nos espaços de cooperação, nós também precisamos estar bem, para contribuir, para ajudar as outras mulheres a poderem estar atuando e estar se organizando. E nós temos hoje, aqui também junto conosco, trazendo esta temática do cuidado e do autocuidado e a questão também da saúde nossa enquanto mulher, a nossa companheira Sandra, né? A Sandra tem uma atuação muito grande nessa questão da saúde integrativa. Ela é aqui de Santa Catarina, né? E ela atuou com nós no curso que nós trabalhamos aqui do AGPOP SUS, em parceria com o Movimento de Mulheres Camponesas aqui do estado, e ela trouxe um referencial nesta área muito importante e que nós gostaríamos de compartilhar com todas as companheiras do cooperativismo solidário brasileiro. Então, seja muito bem-vinda, Sandra, ao nosso espaço aqui, né? A Sandra Mocelini, que ela é uma profissional que atua na área do desenvolvimento humano, no desenvolvimento comportamental e sistêmico, além dela ser especialista em ambientes saudáveis e saúde mental, né? A Sandra, ela desenvolve um trabalho focado no fortalecimento das pessoas, na construção de relações mais conscientes e na promoção do bem-estar emocional, tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito profissional. E também no mês, né, que a gente marca o Dia Mundial de Combate ao Câncer, que foi no dia 4 de fevereiro, né? A gente traz essa abordagem também aqui no nosso programa sobre a prevenção, sobre o acesso à saúde, os desafios enfrentados tanto pelas mulheres do campo quanto da cidade, né? E aí a gente precisa ter este olhar importante sobre a questão das desigualdades, do acesso à informação, do acesso aos cuidados, né, preventivos e a importância das redes de apoio. Sandra, seja muito bem-vinda ao nosso meio aqui. E aí eu gostaria que tu trouxesse para nós e abordasse essa questão da saúde na sua forma holística, na sua forma integral, e o que isso significa para as práticas nas vidas das mulheres, especialmente para nós mulheres que acumulam tantas responsabilidades no nosso dia a dia. Seja muito bem-vinda ao nosso meio aqui, Sandra. Obrigada. Olhando para
para a energia, para a força da mulher, que sempre foi olhada como um ser tratado até em poesias e música, né? Como um sexo frágil. É importante olhar de uma forma diferente, né? Frágil, talvez, pela facilidade de expressar mais as emoções. Mas, olhando para essa mulher de uma forma inteira, o quanto a gente ainda guarda de emoções que não manifesta, né? Então, a forma como a gente lida com as nossas emoções, falando da mulher como um todo, do ser humano como um todo, porque hoje isso afeta homens também, né? Mas, especialmente por ser o mês da mulher, o mês de março, por se tratar do Dia Mundial, Internacional, voltado ao câncer, né? É importante olhar principalmente para as emoções, porque, como você bem falou, a sobrecarga do dia a dia, o acúmulo de funções, o acúmulo de tarefas, a gente acaba se esquecendo, se abandonando, se deixando de lado, e por múltiplos fatores, não é nem muitas vezes só pelo fato de ter uma sobrecarga de trabalho, mas se traz aí também a questão cultural, a forma como fomos educadas, né, a servir. E isso independe do espaço onde as mulheres estão, seja no campo, seja na cidade, seja em ambientes corporativos, seja só no ambiente familiar. E isso, você guardando dentro de si essas emoções que você não consegue expressar, não consegue liberar, ela remete justamente ao tema que você abordou ali. Ela acaba desenvolvendo doenças, porque tudo aquilo que você guarda cresce. E aí é o olhar que o ser humano, principalmente, olhado de forma integral, o físico integrado com as emoções, integrado com os sentimentos, integrado com a tua espiritualidade, se isso não estiver em equilíbrio, você vai adoecer, porque o corpo físico, ele é o último a sentir. Então, quando o teu emocional não dá mais conta, quando o teu mental está em desequilíbrio, está entrando em pane, a tua espiritualidade já não é mais forte o suficiente para você acreditar que é possível sair de alguma situação, o teu corpo físico começa a sentir. Por quê? Porque todos os pensamentos, sentimentos, emoções, eles geram uma frequência dentro de nós. E é isso que faz com que as células comecem a adoecer. E aí se entende dentro dessa visão integrativa que cada órgão é responsável por uma emoção. E se eu não processo essa emoção, se eu não consigo falar, se eu não consigo me expressar, compreender, esse órgão ele vai trazer uma mensagem que nem sempre é considerada hoje dentro dessa visão integrativa, principalmente sistêmica, que a doença hoje ela é uma mensageira. Para você olhar para os teus sentimentos, para olhar para aquilo que você está fazendo de errado na sua vida. E uma delas, principalmente, é o câncer. E o que tem afetado hoje as mulheres mais é o câncer de tireoide, quando eu não consigo expressar as minhas emoções, o câncer de mama, quando eu não me sinto mulher o suficiente, eu não dei conta, mentalmente, inconscientemente, eu carrego, muitas vezes, ligado à ancestralidade, ou não dar conta de ser uma boa mãe o suficiente, uma boa esposa o suficiente, isso se reflete dentro dos conflitos de relacionamento, e a gente vê barbáries acontecendo por aí, por quê? Porque o mental está totalmente em desequilíbrio, né? E o câncer de útero, que está totalmente ligado à questão feminina, o feminino ferido, né? Então, a visão integrativa hoje do ser humano, ele precisa olhar para isso, independente dos espaços, seja corporativo, seja no campo, seja familiar, precisa ser visto como um todo.
Isso, essa importância, né, Sandra, que tu traz do trabalho, da organização, enfim, do olhar para nós, do cuidado e do autocuidado com a nossa saúde, né? Nós precisamos, sim, enquanto mulheres do campo, mulheres do cooperativismo solidário, trazer este referencial, que não é somente a saúde curativa. Nós temos essa questão da saúde alternativa, da saúde integral, que ela é importante para a nossa vida enquanto mulheres, né? Buscar as entreajudas, né? As redes de apoio do trabalho. E eu queria que tu trouxesse um pouco esta realidade, Sandra, sobre o acesso aos serviços de saúde, né? Porque nós precisamos nos autoconhecer enquanto mulheres, nos identificar enquanto mulheres, né? Nós temos um ditado, né? Ou mesmo empregado para nós, enquanto mulheres, que nós somos uns elos, né? Da organização, somos o elo da família, que a doação nossa, né? É algo divino, mas muitas vezes essa doação custa-nos a vida, né? Então, como que a gente acha esse equilíbrio de nos cuidar do próximo, sim, que avalio ser importante, porque na cooperação, o cuidar do próximo, ele é importante, mas como a gente não deixa a nossa vida individual de lado, né? Que a gente também ande também com esse processo do autocuidado, e eu gostaria que tu abordasse um pouco sobre essa questão do acesso à saúde, dessa questão de ter mais atenção, carinho com nós mesmos, sobre o autocuidado e a saúde mental e a importância deste olhar para nós mesmas. Então, hoje existe, né, através do SUS, em alguns municípios, e eu acredito que tem crescido isso, a oferta pelo atendimento dentro das práticas integrativas no serviço de atendimento básico, né? Então, hoje está mais acessível. Há poucos anos que isso começou a ser implementado, alguns estão engatinhando agora para ser implementado isso. Também nunca se falou tanto em saúde mental e em controle emocional, porque quando você tem um equilíbrio entre o teu mental, o teu emocional, você tem um pouco mais de abertura para falar dos teus sentimentos dentro da família. E se vive muito isso no dia a dia, e eu, nos atendimentos individuais, que eu faço atendimentos individuais e em grupo, mas vem muito mais à tona nos atendimentos individuais o quanto ainda é difícil falar para o companheiro, e até mesmo para a companheira, sobre os sentimentos. E aí é que vem a sobrecarga emocional, não é nem a sobrecarga de trabalho. Porque o que torna o trabalho mais difícil é o teu desequilíbrio mental e emocional. Então, hoje, buscar uma rede de apoio, quando você percebe que você não está mais conseguindo lidar com as suas emoções de uma forma equilibrada, de uma forma saudável, que isso está afetando os filhos, que isso está afetando o relacionamento, está afetando a convivência familiar, está afetando o seu trabalho, é importante, porque hoje existem, principalmente através das redes sociais, canais de comunicação para isso. Então, é principalmente saber olhar, entender o momento de olhar para dentro de si e reservar um espaço do seu dia para você desacelerar, para você silenciar, para você começar a olhar para dentro e se perguntar: essa culpa que eu estou sentindo nesse momento por estar parada, sem estar trabalhando, vem da onde? Quem é que está exigindo isso de mim, se a casa é minha, se eu estou comandando a minha agenda de horas do dia, aonde que eu me incluo dentro do dia? Qual que é o tempo que eu olho para mim? Porque a gente foi, como mulher, educada para servir. O trabalho da casa é da mulher. Mas se eu trabalho fora e eu moro com mais 3 pessoas dentro de casa, a casa é só minha? O ambiente, ele precisa ser um espaço coletivo também, de divisão de tarefas, de responsabilidades. E quando isso sobra, é um exemplo muito comum, muito prático, quando isso fica só para a mulher, como é que eu consigo, em que momentos eu consigo me posicionar, mesmo que de forma amorosa, porque às vezes o copinho está derramando, né?
E nem sempre isso é possível ser feito dessa forma mais tranquila, e às vezes a gente, que eu me incluo também, porque eu já vivi situações assim, e foi aí que eu aprendi a olhar para mim, de estar no limite e aí colocar um limite para você. Você não precisa chegar no teu limite para entender que você precisa colocar um limite para o teu tempo durante o dia e se incluir nele. Porque olhar para si, e começa aí, primeiro passo para você entender que você precisa de ajuda é você parar e olhar para dentro de si e se perguntar: o que está acontecendo comigo que eu estou sentindo isso? É parar sem culpa e se permitir olhar para os seus sentimentos. Isso que tu traz, né, Sandra? Ele é importante, né, olhar para si. E também nós temos a saúde, as práticas integrativas e complementares em saúde, que hoje ele está regulado enquanto Ministério da Saúde e que muitos dos municípios não estão implementando isso, né, na sua saúde. E através de leis complementares dentro do município, você pode colocar e pode instalar via Sistema Único de Saúde no município, os 29 procedimentos das práticas integrativas e complementares para toda a população do município. Então, a Secretaria de Mulheres da Unicafes, ela vem buscando construir esse referencial de estar implementando isso na saúde pública nos municípios, porque muitas mulheres não tem condições de poder ter acesso a um reiki, poder ter acesso a uma massoterapia, poder ter acesso, né, à acupuntura e outros, né, outros serviços, né, que muitas vezes são ministrados de forma particular. Então, nós queremos universalizar essa ação, que todo o serviço público de saúde dos municípios tenha este serviço à disposição, principalmente das mulheres, que é as práticas integrativas e complementares incluídas no Sistema Único de Saúde dos municípios, né? Que isso é central e é importante, e a Sandra é uma que atua nessa parte no seu município também, e que vê o quanto mudou a vida das mulheres a partir do processo dessa integração. Então, Sandra, esse teu olhar sobre essa questão alternativa da saúde, com certeza aqui no nosso programa e para as mulheres que estão nos ouvindo, ele vem muito, muito, muito ao encontro dessas demandas das mulheres de deixar se permitir, né? Se permitir a se conhecer, a conhecer o próximo, a expressar os seus sentimentos, mas também de buscar ajuda, né? E aí o poder público dos municípios tem este papel e precisa estar tendo este olhar, que não é somente saúde curativa, mas a saúde alternativa, a saúde preventiva também é fundamental. E chegando ao final desse nosso bloco, Sandra, queria que tu deixasse uma mensagem para as nossas mulheres que estão nos ouvindo neste dia. Eu costumo, e eu gostaria que isso fosse levado para o coração mesmo, porque muitas vezes a gente diz, não leve para o coração, mas eu quero, e é intencional essa pergunta que eu vou fazer. Quem é a pessoa mais importante da sua vida? Geralmente nós mulheres dizemos que são os filhos, a vida, e isso é muito sério e precisa ser compreendido, que o outro segue a vida sem a gente, porque nós somos seres únicos. Cada mulher é única. E você só vai se priorizar quando você entender que você é a pessoa mais importante da sua vida. Porque se você não parar para olhar para você, ninguém vai saber que você está precisando de ajuda. Então, se coloque, sim, não como uma forma egoísta, mas como um olhar amoroso mesmo, porque não é egoísmo você se colocar como prioridade quando se trata de saúde. Porque se você quer cuidar bem dos outros, você precisa estar bem. Você só consegue auxiliar o outro até o ponto em que você está. Então, se você não está bem, a tua ajuda para o outro, ela não é válida. Você está dando o teu melhor naquele momento. Mas você pode
estar dando muito mais se você estiver bem. Então, se priorize nesse sentido, não da forma de você se colocar em primeiro lugar em tudo, mas na questão da saúde, na questão dos seus sentimentos, na questão do seu autocuidado. E isso não é como um hábito, mas como uma tomada de consciência. E quando você tomar consciência disso, você vai fazer isso com leveza, com naturalidade, e o teu bem-estar vai refletir na tua autoimagem, na tua autoestima, na elevação da tua imunidade, no teu amor próprio, no teu posicionamento no teu dia a dia, conseguindo dizer não muitas vezes, não, mas com um não seco, aquele não direto, mas um não com amorosidade. Nesse momento eu não posso. Num outro momento, talvez. Então, você se colocando em primeiro lugar, entendendo que você é a pessoa mais importante da sua vida, e é você com você até o último dia da sua vida, você vai entender a importância e vai começar a olhar para você com mais amor. Maravilha, Sandra. Obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Com certeza, essas palavras que tu está nos trazendo vai contribuir para o crescimento individual das nossas mulheres, mas também no espaço coletivo de atuação das nossas mulheres. Muito obrigado pela tua presença aqui. Com certeza, você nos ajudou muito. Um abraço. Outro para vocês, eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição. Porque nós somos plantadeiras de semente boa. Eu vim do corpo da minha mãe, ela me deu semente boa, nutri meu corpo, se espalha em bênçãos, sou plantadeira de semente boa. Eu vim do corpo da minha mãe, ela me deu semente boa, nutri meu corpo, se espalha em bênçãos, sou plantadeira de semente boa. Eu vim do corpo da minha mãe, ela me deu semente boa, nutri meu corpo, se espalha em bênção, sou plantadeira de semente boa. Eu vim do corpo da minha mãe, ela me deu semente boa, nutri meu corpo, se espalha em bênçãos, sou plantadeira de semente boa, nutri meu corpo, se espalha em bênçãos, sou plantadeira de semente boa, sou plantadeira de semente boa. Hoje encerramos mais um programa Mulher Cooperada, Formar para Transformar. Este programa que traz formação, informação, que traz a importância da cooperação e do cooperativismo solidário, da entreajuda solidária e que constrói uma rede sólida, uma rede que cada vez mais nos fortalece. Hoje, nós reforçamos que a união faz a força e que cada história compartilhada é um passo importante na construção de um futuro mais justo, mais solidário, mais equitativo e mais próspero. Sigamos fortalecendo a nossa rede, cuidando das nossas vidas, valorizando o trabalho de nós mulheres e nos autoconhecendo. Um abraço a todas as mulheres, continuem conosco nesta jornada e até o próximo programa Mulher Cooperada, Formar para Transformar. Um abraço a todas.
Mulher Cooperada, onde o conhecimento floresce e resulta em oportunidades. Juntas aprendemos, crescemos e transformamos o mundo ao nosso redor. Da capacitação à ação, da força à realização. Cooperar é o caminho para prosperar. Programa Mulher Cooperada. Formar para transformar.